Tudo bem, pessoal? Professor Thiago Medeiros aqui, agora para dar uma dica muito especial para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro, estamos aí na semana que antecede a prova de EGPEM e tem muita gente que ainda nem estudou e precisa de algumas dicas especiais para essa reta final, para essa semana que é muito importante na sua preparação. Até mesmo você aí que já tem alguns meses estudando para esse certame. Perfeito? Então eu preparei aqui o conteúdo programático de vocês e vou dar uma dica do que é mais relevante dentro de cada tópico. Então vamos lá, vamos na tela comigo. O primeiro tópico está ligado à língua portuguesa. Detalhes sobre a língua portuguesa. Para quem tem facilidade na matéria, esse não é o momento de perder muito tempo estudando português. Então aqui a gente pode bater, a gente pode assinalar o que é mais importante nesse momento para efeito de concurso. Eu seguiria a seguinte ordem: morfologia, crase e creio em questões de interpretação de texto. Interpretação de texto não se estuda, gente. Principalmente em véspera de concurso público. Então, isso aí vai ser toda a leitura, tudo que você acumulou de conhecimento na vida, você vai aplicar ele na prática. Perfeito? Então, se você está com pouco tempo para estudar, pelo menos morfologia e o sinal de crase, que às vezes a gente tem muita dificuldade aqui, principalmente na crase, em entender as regras, é interessante correr atrás nesse momento final. Lembrando, serão 10 questões de português e cada questão tem o peso de 1,2 aí para a soma da sua prova. Perfeito? Então, foco em morfologia, foco em sinal de crase, ortografia é relativamente fácil, tipologia também. Então, o que realmente às vezes a gente precisa estudar para levar para a prova, morfologia e o sinal de crase. Aqui, uma rápida lida em concordância nominal e verbal, você já consegue recordar todo esse tema. Agora, aqui, direitos humanos. Essa matéria, tá? Ela é muito importante dentro do seu certame, porque o peso de direitos humanos, 2. E teremos aí 10 questões. 10 questões com peso 2. E o que é mais relevante aqui, o que é mais provável de cair em prova? Primeiro, Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Com frequência isso é cobrado em prova. Acredito também em uma questão acerca da Convenção contra a Tortura. Questões sobre a Convenção Americana. Direitos humanos na CF, teoria geral dos direitos humanos. Por último, aí, regras mínimas das Nações Unidas para treinamento de preso, regras de Mandela, tá? Cuidado com isso aqui. Houve alteração em 2015, então você vai estudar como regras de Mandela. Perfeito? Em relação à importância, pessoal, isso aqui é o que vai te direcionar. Então siga essa ordem. Primeiro, já que se você não estudou ou só está em época de revisão, siga essa ordem que eu coloquei para vocês. Primeiro, Declaração Universal e assim por diante. Perfeito? O próximo tema, Código de Ética e Estatuto do Servidor Público. Isso aqui não tem como fugir. Tá? Não dá para ir para a prova no dia 18 sem estudar esses 3 tópicos. Tanto o Estatuto dos Funcionários, o Código de Conduta Ética e essa lei estadual complementar aí, aliás, esse decreto estadual que vai regulamentar essa lei estadual, que trata sobre a prevenção e a punição, olha só, do assédio moral. Então, possivelmente vem bem dividido aí essa parte no edital de vocês. São 10 questões, então cerca de 3 questões para cada um dos tópicos. Lembrando que o peso, tá? O peso aqui é 1,8 e nós teremos 10 questões sobre esse tema. Então, não dá para ir para a prova sem estudar cada um desses temas. Muito cuidado com essa parte. O próximo e o último bloco aí de conhecimentos é o conhecimento específico. Então, vai ter algumas leis, mas o que é interessante? Vocês viram lá aqui em Direitos Humanos, aqui, a minha aposta é em Convenção contra a Tortura. E aqui na parte de conhecimentos específicos, inclusive vem cobrando novamente aquela convenção sobre tortura. Aqui, olha, o decreto 4091 é a mesma coisa. Tá? É o mesmo documento. Então, dê uma importância para ele. Porque olha só, olha quantos documentos nós teremos na prova só acerca de tortura. O 8, o 9, que é a Convenção Interamericana, esse aqui no nosso sistema regional para tratar da tortura. Nós temos a Lei de Tortura, tá? Todos esses documentos acerca do mesmo tema. Então, tortura é uma aposta grande para a prova de vocês. Então, como tópico 1,
né, de importância nesses conhecimentos específicos, eu ficaria com todos esses documentos que tratam do tema tortura. Logo em seguida, o que eu acho mais relevante nessa parte de conhecimentos específicos seria toda a parte ligada à legislação de execução penal. Então nós temos aí o tópico 1, que é a LEP, que não dá para ir fazer uma prova de agente penitenciário sem estudar a LEP, gente. LEP, após a LEP, nós temos aqui 11.404, que é a lei estadual, tá, do Estado de Minas Gerais, que vai conter normas de execução penal também. E por último, nós temos a parte aqui do Código Penal. Se você pega do 32 ao 40, isso aqui vai tratar especificamente das penas, que também está ligado ao tema execução penal. Então, segundo tópico mais importante, tá? Penas. LEP, toda essa parte em azul seria o segundo passo. E estude de maneira conjunta. O tópico 1, você vai pegar esses 3 documentos em verde e estudar de maneira conjunta. O tópico 2, esses 3 documentos e estudar de maneira conjunta. Aí só em seguida a esse estudo, gente, tá? Aí você parte para as leis específicas. Tá? Eu pegaria as leis menores primeiro. Exemplo, tá? Eu pegaria aqui a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 4898. Depois eu partiria para organização criminosa e Estatuto de Desarmamento. Lembrando que o Estatuto de Desarmamento é interessante que vocês vejam com essa lei estadual aqui, olha, a 2168, que trata do porte de arma do agente de segurança penitenciária. Interessante esse estudo em conjunto. Perfeito? Então, logo após o estudo das penas, da parte de execução, vocês podem ir aqui e para legislação. Vou chamar esse tópico aqui de legislação. Perfeito? Gente, é isso, tá? Não dá para fugir, vem comigo aqui. Nesses momentos finais, o foco de vocês tem que ser em um maior número de tópicos do seu edital, você conseguir ali dar uma olhada, né, dar uma revisada, ou para quem não estudou nada ainda, pelo menos pegar os pontos mais importantes. Porque se for aprofundar muito nesse momento, você vai ficar parado, por exemplo, só na LEP. Eu sei de aluno aí falando nos grupos dessa semana que já tem 3 dias que está estudando só LEP e não conseguiu sair de lá, porque realmente é grande. É grande a possibilidade de cair questões sobre esse tema, é muito, muito grande. Perfeito? Pessoal, é a dica que eu queria deixar para vocês. Então, eu volto ainda durante essa semana, falar um pouquinho com vocês, dar mais dicas, trazer mais vídeos, mais materiais gratuitos aí para vocês durante a semana. Perfeito? Um abraço e até mais.